Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Atos, no capítulo 9, versículo 32. Capítulo 9, versículo 32. Eu quero colocar o tema na minha palavra. Eu quase nunca coloco o tema nas minhas ministrações, né? Quase nunca falo dos temas aqui, mas eu quero colocar o tema, foque no Cristo que muda a nossa vida. Amém? Existe um lugar de mudança e de transformação para as nossas vidas. E quem quer viver mudança, quem quer viver transformação, precisa encontrar um foco, precisa encontrar um objetivo, amém? E eu quero dizer que Cristo é o nosso foco, Cristo é o nosso alvo para mudarmos a nossa vida, para encontrarmos transformação, para encontrarmos a felicidade. Nós vivemos num tempo que as pessoas, elas estão vivendo assim, abrindo mão de coisas importantes nas suas vidas, como a família, filhos, oportunidades, pelo simples fato de dizer: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu não estou feliz. Eu ouvi uma pessoa falar esses dias para mim: eu não sou feliz. Eu não sou feliz, então eu estou abrindo mão disso. E quando eu paro para pensar no que é felicidade, quando eu paro para pensar no que é ser feliz, queridos, eu começo, se eu for olhar naturalmente falando, eu vou querer arrancar da minha vida aquilo que me faz ficar triste, sim ou não? Mas vamos lá. Quem já ficou triste com um filho aqui? E aí? Vai arrancar o filho da tua vida? Quem já ficou triste com um carro que quebrou na rua? Misericórdia. Vai arrancar o carro, jogar o carro fora? Vocês entendem que às vezes os conceitos de felicidade, de ser feliz, que o mundo, a sociedade, a televisão, a mídia coloca para nós, às vezes não é o que vai trazer felicidade. Porque se você colocar o teu olhar, aquilo que me deixa triste, aquilo que não me agrada, eu vou arrancar da minha vida. Aí eu vou ser feliz. Eu vou dizer para você, você vai tirar isso da tua vida e você vai continuar infeliz. Você vai tirar isso que te deixa triste da tua vida e você vai conseguir encontrar um outro motivo de infelicidade na tua história. Mas quando você olha para Jesus, quando você abre a tua vida para o Cristo, para Jesus Cristo, para a palavra de Deus, que é o Cristo, que é Jesus, você começa a entender o que é ser feliz. E felicidade, querido, não depende do quanto de dinheiro você tem, embora ter dinheiro é muito bom. Felicidade não depende de ter um carro, embora ter um carro é muito bom. Felicidade não depende de ter uma família. Olha o que a irmã colocou. Um dia você vai ter que abrir mão. Um dia você vai ter que despedir. Porque a Bíblia fala que há tempo para nascer e tempo para morrer.
A felicidade verdadeira, queridos, consiste no que eu consegui construir de plenitude dentro da minha vida. Consiste de, apesar de algumas coisas na nossa vida não estarem muito bem, mas eu estou bem para lidar com todos os lugares, com todas as situações. Amém? Então, essa palavra, eu estava meditando, eu acredito que seja o milagre descrito na Bíblia, com menos palavras, com menos detalhes, com a maior objetividade de nos fazer entender aquilo que nós precisamos ter e viver para sermos plenos, mesmo diante de lugares impossíveis, mesmo diante de lugares de total impossibilidade na nossa história. Nós estamos aí num mês de uma campanha tão maravilhosa, campanha das causas impossíveis, aonde nós temos colocado diante do Senhor todos os lugares na nossa vida que aos nossos olhos é impossível mudar, que aos nossos olhos é impossível viver de forma plena, conquistar, fazer acontecer. Nós vimos domingo o testemunho do Kleberson. Cadê o Kleberson? Está aqui? Está lá atrás. Deu testemunho que na primeira semana da campanha das causas impossíveis, ele colocou diante do Senhor o sonho dele, o desejo dele de comprar a casa dele. Aos olhos dele era impossível. Aos olhos humanos era impossível. Tem gente que luta por anos para conseguir comprar sua casa própria, né? Comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar um carro, comprar um sapato. Mas quando você chega diante de Deus e você rasga o teu coração, quando você chega diante do Senhor e você coloca esse lugar de total impossibilidade, dificuldade, nas mãos do Eterno, nas mãos daquele que você acredita que pode proporcionar mudança, milagre na tua vida, o impossível se torna possível. Amém? E foi o que aconteceu na vida do Kleberson. Na primeira semana, né, Kleberson? Ele disse que veio aqui, que conseguiu orar e colocar o coração dele diante do Senhor. E naquela mesma semana ele recebeu uma oportunidade e já assinou o contrato do apartamento dele. Amém? É que você talvez não conhece a vida do Kleberson, as dificuldades que ele vive, a luta que ele enfrenta, que ele tem enfrentado, o sonho de anos. Cadê a esposa Maria, né? Anos, né, Maria? Sonhando, colocando diante do Senhor. E numa pandemia, no momento onde o salário abaixou, onde a esposa não está trabalhando, o Senhor o abençoou com o impossível. Amém? Agora você pode bater palma de novo, porque agora... Vamos ler esse texto. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas.
que estava acamado faziam 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona, uma cidade próxima, o viram e se converteram ao Senhor. Fim de história. Fim de história. Eu parei para olhar essa história e aí começa a contar outra história. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Eu parei e fiquei olhando. Eu gosto muito dessa história de Enéas. E hoje eu parei nessa história e eu comecei a pensar: como foi rápido esse milagre? Como foi grandioso este milagre que Enéas viveu. Mas aí os meus olhos se abriram para um lugar. 8 anos paralítico. 8 anos sendo carregado. 8 anos paralisado. 8 anos sem liberdade nenhuma na vida dele. Enéas não era jovem. Enéas era um homem. O nome Enéas significa louvável. Enéas era um homem adulto, que em algum momento da vida dele ele andou, correu, pulou, dançou, andou de um lado para o outro, viajou. A Bíblia não fala nada mais da história de Enéas. Mas a Bíblia fala que havia um homem, um paralítico, chamado Enéas, que estava acamado há 8 anos. Mas que teve ali a presença significativa de um homem experimentado na presença de Deus. Um homem empoderado da presença de Deus para libertá-lo daquela paralisia. Sabe, queridos, na nossa vida, quando a gente vive nessa busca de ser feliz, quando a gente vive nessa busca de melhorar de vida, de mudar o rumo da nossa história. Quem aqui quer mudar o rumo da história? Levanta a mão. Amém. Quem quer ser feliz aqui? Quem já é feliz aqui? Se você já é feliz, você não precisa ser feliz. Você já se achou. Agora o problema é, será que você se achou no lugar errado? Está se enganando, achando que é feliz e na verdade não é? Enéas, ele foi ao encontro de um homem empoderado de Deus, de um homem experimentado. O apóstolo Pedro, ele foi um homem que andou com Jesus durante 3 anos. O apóstolo Pedro foi um homem que experimentou a companhia de Jesus Cristo em vários momentos durante o ministério de Jesus na terra. O apóstolo Pedro, ele teve uma experiência maravilhosa num dia que Jesus estava pregando numa casa, e a casa estava lotada, e chegaram 4 homens carregando uma cama, e tentaram de todas as formas apresentar ali o amigo, também acamado, também paralítico, e não conseguiram entrar naquela casa, porque aquela casa estava lotada.
Jesus ali no meio da sala, falando dos céus, das maravilhas dos céus. E começou a descer aquela cama. Olha que coisa tremenda, pastor. Começou a descer aquela cama. Destelharam a casa. E aquele leito foi descendo até chegar aonde Jesus estava. E Pedro estava ali. E Pedro ficou olhando para Jesus. E Pedro ficou observando o que Jesus ia fazer. E sabe o que Jesus fez? Jesus curou. Jesus curou aquele homem. Teve um outro momento que Pedro estava ao lado de Jesus. Durante horas, uma multidão ali ao redor de Jesus. E as pessoas estavam famintas. E Jesus falou assim: está na hora de alimentar a multidão. Os discípulos chegaram em Jesus, e eu acredito que Pedro foi um deles. Falou assim: Senhor, manda o povo embora, porque está todo mundo com fome, está cansado. Manda todo mundo embora. E acredito que Jesus olhou para Pedro e falou assim: ei, não. Por que a gente vai mandar o povo ir embora com fome, se a gente pode matar a fome do povo? Mas Senhor, não tem nada, está tudo fechado. Não tem mercado aberto, não tem loja aberta, ninguém. Está tudo fechado. Mas alguém tem alguma coisa para comer? Alguém trouxe alguma coisa para comer? Vai lá. Eu acredito que Jesus falou: vai lá. E Pedro foi um dos que saiu no meio da multidão de mais de 5.000 pessoas procurando. Você tem alguma coisa? Você trouxe algum lanchinho? Você trouxe algum lanchinho? Você tem alguma coisa para matar a fome da multidão? E de repente trouxeram para Jesus aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus deve ter falado para Pedro: Pedro, já pensou se a gente tivesse liberado essa multidão para ir embora? Eles não iriam ver o grande milagre da multiplicação dos pães. Pega os cestos, distribui os cestos, distribui os pães nos cestos, distribui os peixes. E eles alimentaram com fartura a multidão. E ainda ficou os 12 cestos cheios. Pedro viu tudo isso. Pedro estava com Jesus quando aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que já tinha gasto toda a fortuna dela com médicos, com viagens em prol da cura, e nada aconteceu. E novamente Jesus no meio da multidão, e Pedro e outros discípulos ali junto com Jesus. E de repente Jesus para tudo. Para tudo. O que foi, Jesus? Alguém me tocou. Eu acredito que o impaciente que falou assim: ah, Senhor, tem muita gente aqui. Tá um empurra. E o Senhor está perguntando se alguém tocou? O Senhor, não, alguém me tocou, Pedro. Como que o Senhor sabe, Jesus? Saiu o poder de mim. E de repente aquela mulher que estava lá tocando na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, ali humilhada, que chegou ali se arrastando para ninguém vê-la, foi descoberta, porque saiu poder de Jesus. Ela foi curada. Pedro estava ali. Pedro viu. Pastora, o que você está querendo dizer?
Estou querendo contar para você, queridos. Aonde estão os teus olhos quando o Senhor está operando milagres na vida das pessoas? Aonde estão os teus olhos quando você está na casa do Pai e você ouve testemunhos? Quando você vê uma pessoa que chegou na igreja destruída, e ao longo da caminhada com Jesus, a vida dela foi sendo mudada, a vida dela foi sendo transformada. O que faz você pensar que o Jesus que mudou a vida do pastor Alex, libertando ele numa overdose, aos 21 anos de idade, não pode fazer nada pela tua vida? Porque quando você para dizer é impossível que meu casamento mude, é impossível que meu filho mude, é impossível que a minha firma prospere, é impossível que as coisas deem certo na minha vida, você está invalidando tudo aquilo que Jesus fez. Você está deixando de olhar para os detalhes da história. Pedro viu, Pedro viveu, Pedro vivenciou, Pedro estava presente. Pastora, mas Pedro não é aquele que negou Jesus? Sim. Pedro era o homem que num momento da vida dele, ele se perdeu, ele falhou, ele foi tão humano, que ele negou Jesus. Talvez você é Pedro, que dentro da tua humanidade tem negado Jesus, tem estado distante da presença de Jesus, não tem tido uma vida de oração, não tem tido uma vida plena no conhecimento da palavra de Deus. Mas de repente, hoje talvez você está vivendo uma situação na tua vida que você está dizendo é impossível mudança. É impossível algo novo acontecer. Nós cantamos aqui, eu quero viver algo novo. E talvez você cantou, mas sem acreditar nessa novidade para a tua vida. Porque num momento da tua vida você negou Jesus. Num momento da tua vida você deixou de orar. Num momento da tua vida você deixou de falar com o Senhor. Num momento da tua vida você achou que a vida que você tinha de total felicidade, por causa dos prazeres que o seu dinheiro pode dar, que o seu carro podia te dar, que a bebida podia te dar, que as drogas podiam te dar, eram mais importantes do que estar aqui sentado numa cadeira ouvindo uma pastora pregar, ou fazendo um jejum, ou orando, ou buscando a Deus. Eu quero chamar você, querido, para um lugar onde não importa o que você viveu, tem vivido até aqui. O que importa é que os teus olhos sejam abertos para você saber que Jesus pode mudar a tua história, que Jesus pode mudar a condição da tua vida, que Jesus pode mudar o teu casamento, que Jesus pode restaurar o teu filho, que Jesus pode mudar a tua empresa, que Jesus pode te prosperar, que Jesus pode te dar total alegria na tua história. Basta você crer. Pastor, eu não vi. A palavra de Deus fala assim: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas decidiram crer, decidiram acreditar. Sabe, queridos, este homem, ele estava ali diante de um homem completamente vivido na presença de Deus. Um homem
que no momento da sua falha, no momento dos seus erros, se afastou de Jesus. Mas na grande oportunidade que Jesus abriu para a história dele, ele voltou ao convívio da presença de Deus. Ele voltou a estar novamente dentro do propósito de uma vida conectada com o Senhor, de uma vida pronta para viver aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dele. E o que Jesus derramou sobre a vida de Pedro? Pedro, você é pedra, você é rocha, você é forte, você é empoderado, e é através de você que eu vou estabelecer a minha igreja. Talvez no momento que Jesus falou isso, Pedro ainda era imaturo. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer: olha, você pode ser um grande líder na casa de Deus. Olha, você vai ser usado por Deus. Olha, você vai ser grande nesta terra. Olha, você vai fazer diferença nessa terra. Olha, você vai ser um grande empresário. Deus vai usar a tua vida para pregar para homens de negócio. Viu, pastor Alex? Um dia, alguém derramou sobre o pastor que Deus estava tirando ele do meio da malhada. E olha que naquela época a gente vivia no meio da malhada mesmo assim. Desacreditado, sem expectativa de futuro, sem esperança. Mas alguém empoderado de Deus, alguém experimentado na presença de Deus, decidiu olhar e falar assim: olha, Deus está tirando você do meio da malhada e te colocando entre os grandes que existem nesta terra. E naquele momento talvez a gente parasse e olhasse assim: oi? Como que vai ser isso? Você não precisa saber. Você só precisa crer. Quando você recebe algo da parte de Deus, querido, você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Você só precisa dizer amém. E amém significa assim será, assim seja. Amém. E Pedro estava ali, diante desse homem. E de repente Pedro podia chegar nele e falar assim: nossa, deve ser tão difícil a tua vida. Deve ser tão difícil estar 8 anos paralisado. Deve ser tão difícil estar tanto tempo vivendo essa tua vida de tristeza, de dor. Quem compra a tua dor da maneira errada não te oferece milagre. Quem entra na tua história para lamentar, não vai abrir a porta do milagre para você, querido. Ele só vai estar ali para chorar com você. Quem entra na tua vida para dizer assim: nossa, deve ser difícil o que você está vivendo, e não te oferece nada mais do que isso, é perca de tempo você ficar ali perto dessa pessoa. Você tem que ter um faniquito e falar assim: amém, tá bom, obrigada. Eu já tenho eu mesmo para lamentar a minha história. Eu não preciso de mais ninguém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente não precisa de pessoas para ficar lamentando com a gente. Lembra de Jó? Lembra dos amigos de Jó? Mudaram a história de Jó? Não. Ofereceram uma mudança para Jó? Não. E muitas vezes são essas pessoas que a gente fica alimentando ter do nosso lado. Muitas vezes a gente abre mão de pessoas que podem derramar a unção, derramar o milagre, derramar o poder, derramar esperança na nossa vida
lado, tranqueira. Olha, eu estou te ligando para saber, puxa, que triste o que você está vivendo. E estou aqui, viu? Para quê? Olha para a pessoa do seu lado e fala para essa pessoa: o que você pode oferecer para a minha vida? Olha para essa pessoa e fala assim: o que você pode oferecer para uma pessoa que está há 8 anos sentado numa cadeira de rodas? Entende a diferença? Pedro olhou para aquele homem, é isso que eu quero compartilhar com você, queridos. Eu não quero ter pessoas do meu lado que não ofereçam para mim oportunidades. Eu não quero ter do meu lado pessoas que não me levantem, que me coloquem ainda mais lá para o fundo. Hoje, estava conversando com uma pessoa muito sábia e muito de Deus, que é a minha mãe. E ela falou uma coisa para mim que abriu assim a minha mente. Ela falou assim: filha, graças a Deus, você tem pessoas ao seu lado para orar com você, para acreditar com você, para jejuar com você, para guerrear as tuas guerras. Graças a Deus você e o Alex não estão sozinhos. Ela fala assim: olha, eu não tenho muito para oferecer, mas eu estou aqui orando por você. Como é importante, querido, você ter pessoas para dizer para você: olha, eu não tenho muito para oferecer para você, mas eu estou aqui orando por você. Eu vou jejuar por você, eu vou orar por você, eu vou gastar a minha vida orando por você até ver o teu milagre acontecer. Isso é um amigo de verdade. Isso é uma companhia boa. Pedro olhou para Enéas e falou assim: olha, Jesus Cristo vai te curar. Ele deu esperança para este homem. E logo em seguida, ele deu um comando para esse homem: levante-se e arrume a tua cama. Levante-se e arrume a tua cama. Eu fiquei pensando: pastor, arruma a cama? Arruma a cama? E aí, eu li umas 10 vezes. Porque arrumar vem da palavra estronume ou estronuou, que significa, que dá uma ideia de se posicione. Se posicione. Se posicione. Aí quando você vai lá no leito ou na cama, sabe qual é a palavra que você encontra? Estronume. Estronuou. Que dá a mesma ideia. Posicione-se. Ou seja, arruma a sua cama tem atitude. Se posicione. Ei, tem atitude. Se posicione. Se posicione. Sabe, queridos, na nossa vida, tudo o que nós precisamos é de posicionamento. O teu posicionamento muda a tua história. As atitudes que você toma na tua vida, os posicionamentos que você faz na tua vida, te levam a viver a plenitude
ou a ausência da plenitude. Pedro não ofereceu para Enéas remédio doce. Ele deu um remédio amargo. Ele falou: levanta e arruma a tua cama. Levanta e muda a tua posição. Levanta e tenha uma atitude diferente. E Enéas se levantou imediatamente. Enéas olhou para Pedro. Enéas olhou para aquele homem experimentado. Enéas olhou para aquele homem que estava ali diante dele. Ele olhou e ele obedeceu. E ele falou assim: é isso aí. É isso que eu preciso. É isso o que eu quero para minha vida. Ele se levantou. Ele se levantou. E nesta noite, querido, eu quero dizer para você: eu não sei quantos anos você está vivendo uma paralisia na tua vida. Eu não sei quanto tempo você está vivendo de mesmice, de rotinas que só trazem vazio para a tua história, que só tem te levado cada vez mais fundo no poço desta vida vazia, sem alegria, sem plenitude, sem esperança. O Senhor te diz: se erga, levante-se, muda a tua atitude, faça algo diferente, faça algo que você ainda não fez. Pastora, mas ele saiu andando. Pastora, que tipo de paralisia você está falando? Querido, não importa a paralisia. Talvez a paralisia é um diagnóstico médico. Talvez a paralisia é a tua empresa que está falindo. Talvez a paralisia é o teu casamento. Talvez a paralisia são os teus filhos. Pastor Alex pregou no domingo. Escuta a palavra de domingo. Vale a pena. Ele falou sobre na crise você pode viver a oportunidade de mudança. Na crise você pode, querido, mudar. Você pode vencer. Você pode romper limites. Mas você vai precisar entender que na crise você vai correr riscos. Na crise talvez vão acontecer perdas na tua vida. Ele falou sobre o navio. Talvez você perca o navio, mas não vai perder a vida. Você vai perder talvez um amigo, mas não pode perder a vida. Deus não nos oferece, queridos, lugares fáceis. Deus nos oferece lugares possíveis de mudança na nossa vida. Mas para isso, Ele quer de nós posicionamento. Ele quer de nós, queridos, a atitude certa que nos leve a viver a plenitude, que nos leve a viver o milagre. Atitude de fé, atitude de se entregar, atitude de mudança que você precisa ter diante de certas atitudes. Atitude, queridos, de mudança de fala, de mudança de olhar. Você tem um filho que está te dando trabalho? Comece a amar. Comece a amar de uma forma diferente da forma como você tem amado. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar contando o quanto que ele é ruim, o quanto que a vida dele, sabe, é horrível. Diga para ele o quanto que
que Ele é importante na sua vida, o quanto que você ama, o quanto que você acredita, o quanto que você está disposto a estar ao lado dEle e ver Ele chegar no pódio vencedor. E quando Ele estiver lá em cima, que Ele olhar lá para trás, Ele vai falar assim: nossa, eu passei por todos esses lugares, mas eu não passei sozinho. Eu tive o amor do pai, eu tive o amor da mãe, eu tive alguém contando coisas diferentes daquilo que eu já tinha ouvido a minha vida inteira. Quando a gente cuida de pessoas, a gente vê o quanto que o ser humano é capaz de destruir uma vida com uma palavra. Com uma palavra. O quanto que nós somos destrutivos quando nós abrimos a boca de qualquer maneira. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Senhor, muda a palavra que sair da minha boca. Seja para edificar, seja para construir, seja para curar, seja palavra de bênção e não de maldição, seja palavra de vida e não de morte. Amém? Nesta noite, eu quero convidar você a tirar os olhos de tudo aquilo que você já está acostumado a ver, de tudo aquilo que você já sabe. Eu quero que você coloque os teus olhos naquilo que você ainda não viu, naquilo que você ainda não experimentou. Eu quero que você coloque os teus olhos, querido, na experiência de milagres que tantas pessoas já viveram, e você possa dizer: eu também vou viver. Eu também vou viver. Eu também vou viver este milagre. Eu também vou viver o meu milagre. Eu também vou viver a minha bênção. Eu não vou mais reclamar. Eu não vou mais murmurar. Eu não vou desistir. Eu vou avançar. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida.